Hello, everybody! E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos ver a diferença de uso de used and versus would, beleza? Nós utilizamos essas duas estruturas para falar sobre hábitos passados, ok? Coisas que estão no museu, beleza? Ah, então, vamos lá, let's get started. Esse é um tema do qual sempre me causou muita confusão quando eu estava ali no nível intermediário, e talvez você que esteja no nível intermediário, ou até mesmo você que esteja aí no nível um pouco mais básico, já possa ser beneficiado desta aula, tá bom? Então, já vamos aqui direto ao ponto. Used to, ok? Deixa eu ler aqui essa frase primeiro para vocês. Me acompanha aí na pronúncia, tá bom? I used to play soccer when I was younger. Então, eu jogava futebol quando eu era mais novo. Então, eu costumava jogar futebol quando eu era mais novo. Então, bora observar aqui a pronúncia, antes de continuar aqui a explicação, dessa estrutura, tá? Used to, used to, I used to play, I used to play. Então, observa que a gente não vai falar I used to play soccer. A gente pode juntar, meio que juntar literalmente aqui, tá? I used to play soccer. I used to play soccer when I was younger. Fechou? E daí, o que acontece? Estou utilizando, eu esqueci o nome desse objeto, ok? Mas esse objeto aqui, ele está aqui no slide para representar ação, ok? Como assim, Bruno? Ação. Seguinte, o used to nós vamos utilizar com verbos que inferem, que expressam ação. Jogar, ler, correr, tá bom? Beijar. Então, todos esses verbos que representam ação, que expressam ação, nós vamos estar utilizando com o used to. I used to play soccer. Okay? Então, deixa eu tentar pensar aqui, bate pronto, uma coisa que eu costumava fazer. Legal? I used to study history. Pronto. Costumava estudar história. Muito. Principalmente Segunda Guerra Mundial. I used to study history. Legal? Então, um hábito passado. E daí tem um detalhe muito importante com esse used to play. O que acontece? Sempre quando a gente utilizar o used to, ok? Não necessariamente used to play, mas o used to, o que acontece? Significa que esse hábito, ele não existe mais dentro do meu dia a dia, na minha rotina. Então, acabou, tá no passado. Fechou. Agora, novos hábitos. Agora, eu curto ler para minha filha, brincar com ela, estar com a minha esposa, dar aula de inglês. So, I used to play soccer when I was younger. Fechou? Então, hábito passado do qual eu não realizo mais. Legal? E a gente vai utilizar com verbos que representam ação e também verbos que representam sentimentos. É aquele verbo do qual a gente não consegue pegar. É um verbo subjetivo. Por exemplo, eu costumava gostar de jogar futebol. Apesar de não jogar mais, mas na época que eu jogava, eu curtia muito, entende? Quando eu era mais novo. Então, I used to like. Então, observa que o like, o verbo gostar, curtir, sendo destacado, né? Negrito. Então, ele representa um sentimento. Então, o verbo acreditar, o verbo gostar. Nossa, não consigo lembrar nenhum outro verbo agora, acredita? Do qual. Coloca aí nos comentários, me ajuda, tá? Verbos dos quais a gente não consegue. Verbos subjetivos, ok? Então, I used to like playing soccer when I was younger. Fechou? E daí, vamos passar para o nosso querido would. Então, lembra que logo no primeiro exemplo, nós vimos aqui o I used to play soccer. Então, eu jogava futebol. O bacana é que a gente também pode utilizar o would. Would. Fica atento à pronúncia dessa palavrinha, tá? A gente vai ter esse O e esse U e esse L. Só que, basicamente, a pronúncia dele vai ser só would. Exatamente, como se fosse só o W, U e o D. É só o would, would, would. Fechou? I would play soccer when I was younger. Mais um detalhe. No dia a dia, para deixar a sua fala um pouco mais rapidinha, ok? Você pode usar essa. Opa, deixa eu colocar esse daqui que é mais bonitinho. Pronto. Você pode utilizar o IT, que é a abreviação. Basicamente, você vai aqui
excluir o W, o O, o U e o L. E fica só o I'd. I'd. I'd play soccer when I was younger. I'd play soccer when I was younger. E daí um detalhe. O would nós vamos utilizar também com verbos que representam action, ok? Ação. Verbos que representam ação. Bruno, legal. Nós vamos utilizar o would com verbos que representam ação. Só que essa ação... Engraçado que eu mesmo estou supondo que você está me fazendo essa pergunta, né? Que louco. Só que um detalhe. Vamos comigo, lembra lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, não volta no vídeo, força a tua cabeça. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Vamos lá. Used to. Used to. Quando nós utilizamos used to, isso significa que a ação, o hábito, ele acabou. Eu ainda estou repetindo o hábito quando eu utilizo o used to? Me conta aí, força aí. Acabei de falar, não. Falei alguns minutos atrás, né? Já? Pensou? Seguinte, o used to, galera, significa que a ação, o hábito, ele não existe mais. Eu não jogo mais futebol. Acabou-se. Ok? Tá no passado. Só que, quando a gente utiliza o would, fica esse ponto de interrogação. Talvez dentro ali do contexto, porque aqui está um pouco... a gente só tem a frase aqui seca, né? Sem o contexto. Mas dentro do contexto, a gente está conversando e a pessoa... Não sei, as pessoas estão falando sobre futebol e daí eu falo de uma maneira até expressando um sentimento, vamos dizer assim, poxa, eu jogava futebol quando eu era mais novo. E com os meus amigos, entende? Aí I'd play soccer when I was young with my friends and I used to love. Então, observa aí, eu utilizando o used to novamente, eu costumava amar, beleza? Então, fica esse ponto de interrogação, porque, ok, eu jogava futebol, eu curtia, mas, eventualmente, talvez eu ainda jogo futebol, entende? Então fica esse pontozinho de interrogação aí. Talvez eu ainda jogue futebol. Used to, acabou, tá no passado. Would, talvez eu ainda esteja praticando essa ação esporadicamente no presente, tá bom? Então vamos aqui para o segundo exemplo de would. Olha só. I would like playing soccer when I was younger. Confundi aqui. I would like playing soccer when I was younger. Será que vai ser possível a gente utilizar would com os verbos subjetivos, esses verbos que expressam sentimentos, ok? O verbo sentir, pronto, lembrei o verbo feel, ok? Na verdade, não, galera. A gente vai utilizar, a gente só vai dar essa ideia de que, eu costumava gostar, eu gostava de fazer tal coisa, eu sentia felicidade quando eu via o meu pai. Então, a gente vai estar utilizando o used to com esses verbos que expressam com esses verbos que expressam subjetividade, beleza? E o que acontece com would? Nesse caso, a gente não pode utilizar, ok? Não é possível utilizar o would com verbos que expressam essa subjetividade, verbos abstratos, tá certo? Então, xão aqui para essa frase. E daí, mais um detalhe. Apesar de não podermos utilizar o would com verbos que expressam sentimentos, tem um detalhezinho muito, muito pequeno, uma linha muito pequena, que talvez... e isso me confundia, talvez não vá confundir você. Então, talvez seja algo muito, muito tranquilo, tá? Que é o seguinte, a gente pode utilizar o would, e inclusive aqui está abreviado, tá bom? Então, não se assuste. O que é esse I'd aí? Vai ser I would, fechou? Então é o seguinte, nós podemos, inclusive eu já tinha até dado um spoiler lá no meio da aula, que a gente pode utilizar o would para dar essa ideia de que a gente sente falta de uma coisa. Então, tem um sentimento ali por trás. Então, a gente tem um sentimento por trás daquela ação da qual a gente costumava fazer. Legal? Pronto, é isso aí. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Nós podemos utilizar o would com... Na verdade, nós temos que usar o would com verbos que expressam ações. E isso também pode estar atrelado a ações das quais nós costumávamos fazer. Estou precisando de aula de português.
fazer no passado e que tem uma relação, um sentimento muito forte, entende? Então, I'd play soccer every afternoon with my brother. Então, eu jogava futebol toda tarde com meu irmão. Então, observa aqui, eu ia falar riqueza de detalhes, mas não, não tem nada de riqueza de detalhes, não. Mas olha o detalhe aqui. Eu jogava futebol toda sexta-feira com meu irmão, entende? Então, aqui... e realmente essa frase aqui, ela é real, tá? Então, enquanto eu estava fazendo a aula, bateu a saudade de jogar futebol com meu irmão. E, continuando aqui, bora lá. Você pode perguntar, mas Bruno, eu poderia utilizar o would aqui? Será que é we used to? Será que é possível? Com certeza. Aí esse play. Por quê? Porque o play é um verbo que expressa uma ação, ok? E a gente pode utilizar o used to como play. Fechou? Bora lá. I'd read bedtime stories to my daughter. I'd read bedtime stories to my daughter. Então, eu lia histórias para dormir, né? Para minha filha. Isso aqui eu ainda estou curtindo, ainda estou no processo, tá? Eu me imaginei no futuro, lembrando já no passado. Tá vendo aí a cabeça do melancólico? Isso daí é uma coisa que eu luto, entende? Eu já penso lá, nossa senhora, eu vou sentir tanta falta de ler para minha filha. Eu já fui lá no futuro pensando no passado para poder utilizar essa estrutura. Então eu lia histórias de dormir para minha filha, entende? Então observa aqui que é uma coisa que eu não faço mais, era um hábito que eu fazia e existe um sentimento em torno desse hábito, beleza? E vamos, bora lá. Esse daqui é realmente, esse exemplo aqui, ele é mais concreto, vamos assim dizer. Então, eu via minha mãe todo dia depois do trabalho. I'd see my mom every day after work. See my mom every day after work. Fechou? Então, eu via a minha mãe todos os dias depois do horário. Então, o verbo see, ver, ok? Uma ação, legal? Então, would mais action. A gente vai utilizar o would mais o verbo que expressa ação. E também tem esse sentimento aqui de que era bom, entende? Eu sinto falta, vamos dizer assim, de ver minha mãe depois do trabalho. E se eu falar assim, na verdade, o que é bacana é o seguinte, até para a gente dar uma recapitulada. Deixa eu até fazer essa perguntinha para você aí, tá? Se eu falo aqui, I'd see my mom every day after work, isso significa que eu não a vejo mais, não vejo mais minha mãe depois do trabalho? Ou será que é uma ação que já acabou lá já tá no final, no passado acabou, né? Passado. O que acontece? O Wood, ele deixa essa abertura aí, né? Esse ponto de interrogação. Talvez, eventualmente, ele veja a mãe dele depois do trabalho. Só que, o que acontece? Dentro do contexto, dentro da realidade, né? Seguinte, o que se encaixaria, I used to see my mom, seria o used to para minha realidade agora, né? Pensando bem. Porque realmente é um hábito do qual não acontece mais. Eu não vejo mais a minha mãe depois do trabalho. Fechou? Legal? Então é o seguinte, galera. De maneira geral, é isso, tá? Vou dar uma olhada. Não sei quanto tempo que durou essa aula, talvez uns 20 minutinhos. Ainda ficou longa, né? Mas brigadão pelo seu tempo preciosíssimo. Vou deixar alguns links aqui para você praticar. São links externos, mas links de sites dos quais eu confio bastante. Espero que você tenha curtido muito aí a nossa aula, tá bom? Thank you so much for watching. Bye.